Olá, minhas amigas e meus amigos. Que o Mestre Jesus nos envolva em sua paz. Vamos, neste vídeo, dar continuidade ao nosso estudo da obra Coragem, de Chico Xavier. E agora vamos refletir sobre o capítulo 6, que tem o título Nunca Sem Esperança, que é uma mensagem do Espírito Meimei, esse espírito doce, esse espírito singelo que tem assumido a responsabilidade pela evangelização infantil de tantas instituições beneméritas. É um espírito associado ao projeto de Jesus de evangelização das suas ovelhas queridas e que tem assumido a direção espiritual, a supervisão de inúmeros núcleos espirituais junto às casas espíritas e algumas casas espiritualistas, ali auxiliando nos trabalhos espirituais para a proteção, para a evangelização infantil e, em alguns casos, também da adolescência. E Meimei nos oferece um texto singelo, um texto curto, mas que tem uma verdadeira feição de prece ao Criador. Um texto de estímulo, um texto que realmente nos faz sentir as nossas esperanças renovadas. E o que ela nos diz então? Nunca percas a esperança. Nunca percas a esperança. Se o pranto te encharca a existência, recorre a Deus no exercício do bem. E acharás Deus nas entranhas da própria alma, a propiciar-te consolo. Se sofres incompreensão, ajuda ainda e sempre aos que te não entendem e encontrará Deus no imo do próprio Espírito a fortalecer-te com o bálsamo da piedade pelos que se desequilibram na sombra. Se te menosprezam ou te injuriam, guarda-te em silêncio no auxílio ao próximo e surpreenderás Deus no íntimo de teus mais íntimos pensamentos, prestigiando-te as intenções. Se te golpeiam ou censuram, cala-te, edificando a felicidade dos que te rodeiam, e Deus falará por ti na voz inarticulada do tempo. E se erraste, não tombes em desespero, mas, trabalhando e servindo, receberás de Deus a oportunidade de retificação e da paz. Sejam quais forem as aflições e problemas que te agitem a estrada, confia em Deus, amando e construindo, perdoando e amparando sempre, porque Deus, acima de todas as calamidades, de todas as lágrimas, te fará sobreviver, abençoando-te a vida e sustentando-te o coração. Vejam que texto lindo, que é uma verdadeira prece, que nos ensina um roteiro para encontrar Deus, nos estimulando a não nos permitirmos o sofrimento excessivo, a lamentação excessiva diante dos problemas, das agruras, das incompreensões ou até mesmo das nossas próprias falhas. Que nós não nos permitamos ficar paralisados em nosso erro ou em relação às dores e os sofrimentos causados pelas ações infelizes dos outros. Vejamos que tudo passa. Tudo passa foi uma frase encaminhada por Maria de Nazaré a Chico Xavier, a pedido dele. Chico Xavier, a certo momento, que passava por sofrimento, por injúrias, também por problemas de saúde, ele pediu a Emmanuel que, se possível, fosse a Maria de Nazaré, a quem ele, Chico, amava tanto, e que ela pudesse mandar uma mensagem para ele. E Emmanuel foi, e tempos depois ele volta, manda Chico tomar nota e dita a mensagem.
tudo passa. E aí Chico imaginou que teria mais algo. Não, era só esta mensagem. E Emmanuel esclarece que ele estivesse atento, porque tudo passa. As facilidades, os momentos mais felizes também passarão, porque darão lugar a experiências desafiadoras, aos obstáculos da vida que nos estimulam a evoluir, a nos repararmos com o erro, a desenvolvermos as nossas habilidades, as nossas potencialidades. Mas também o sofrimento passará, porque é uma experiência que cumpre uma finalidade, que tem um objetivo. E a partir do momento em que nós tirarmos, extrairmos dela o aprendizado necessário, a ressignificação de valores diante de equívocos do passado, em que eu possa ter menosprezado o direito alheio, as relações, agora que eu sinto na pele um pouco disso, eu consigo ressignificar. Lição aprendida, lição passada. Então que renovemos a nossa esperança. Mas algo que os benfeitores sempre nos dizem em relação à esperança é que nós não devemos confundir esperança com o ato de esperar, de apenas aguardar passivamente. Não, esperança está em uma ideia ligada ao verbo esperançar, em que eu aguardo trabalhando, em que eu aguardo produzindo, em que eu aguardo agindo no campo do bem, para construir, para edificar aquilo que é o meu propósito, o propósito de felicidade, o propósito de edificação, o propósito de reparação. Então é importante que nós estejamos tendo a certeza de que um futuro será melhor se hoje eu iniciar a sua construção em bases firmes, de esperança, de amor, de trabalho, mas que eu não fique só aguardando passivamente, que eu esteja agindo, que eu esteja contribuindo para a criação deste futuro. Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, ele relaciona 3 grandes virtudes, em que ele coloca como as principais: a fé, a esperança e o amor. Inclusive isso está dito lá na parte final do capítulo 13 da sua carta, da sua epístola aos Coríntios. Mas ele diz que dentre estas 3, a maior das virtudes é o amor. A esperança, ela está fincada nas bases da fé. A fé é aquela confiança, aquela certeza, aquela ideia que você já tem sedimentada de uma base que foi construída ao longo do tempo. Então a fé nos dá essa fortaleza, esta base. A esperança é um olhar para o futuro, mas este olhar está fincado nas bases da fé. Então quanto maior for a minha fé, e quanto mais lógica for a fé raciocinada, que amplia a minha compreensão da vida, maior será a minha capacidade de ter esperança. Como os espíritos nos dizem, nos ensinam os espíritos superiores, que nós somos espíritos imortais, agora encarnados, e que temos vidas sucessivas em que aprendemos, em que nos reencontramos, em que deixamos o passado e reconstruímos, vivemos no presente reconstruindo um novo futuro, projetando um novo futuro. Então nós abandonamos a ideia tão sofrível das penas eternas, do Deus cruel, do Deus seletivo. Não, nós hoje temos a informação segura de que Deus é amor. Deus é amor. E sempre nos renova as possibilidades de aprendizado. Nos marcou com a característica da imortalidade. Quem morre é o corpo, o espírito sempre vive. O espírito é imortal. Então, a construção da nossa esperança é nessas bases de uma fé raciocinada. E o amor, eu costumo pensar, quando vem essa relação, esperança, fé e o amor, que o amor não é uma outra coisa. Que, na realidade, o amor é a soma de todas as virtudes. Fé e esperança estão dentro da ideia de amor. Porque, como bem disse João Evangelista, Deus é amor. E Deus é a perfeição absoluta. Perfeito, o termo perfeito significa inteiro,
completo, preenchido por inteiro. Então, Deus é ali a manifestação de todas as virtudes e Deus é amor. Se amor e Deus são ali sinônimos, é claro que esperança e fé estão dentro desta ideia de amor. Para a nossa compreensão, nós vamos entendendo a vertente da fé, a vertente da esperança, dentro ali relacionadas com o amor. Mas a partir do momento em que nós identificamos este Pai que Meimei nos ensina a encontrar na resignação, no serviço ao próximo, na compreensão, na tolerância e também no auto perdão, nós estaremos então vivenciando, encontrando Deus, encontrando o amor. E aí a nossa esperança, que é uma faceta do amor, ela estará potencializada. Nós olharemos para o futuro, teremos o passado como uma referência, mas a nossa direção estará trabalhando no presente para a construção de um futuro melhor. Mário Sérgio Cortella, professor, filósofo, palestrante, ele tem uma reflexão interessante. Ele olha, quando você chega no carro, você tem o espelho retrovisor, tem aquele central e tem aqueles laterais, que nos ajudam a olhar para trás. E temos o para-brisa, temos os vidros laterais, que nos dão uma visão do presente, da realidade, do que está à nossa frente. E ele mostra, veja que o retrovisor é menor, é pequeno, porque o passado é referência, mas não é direção. O passado vai nos mostrar que nós devemos ter cuidado para não repetir os erros e os equívocos. Mas o nosso olhar deve ser para o nosso presente, trabalhando seguramente para a construção de um futuro melhor. E daí porque o para-brisa é maior, porque o para-brisa nos dá a visão da direção que devemos seguir. O retrovisor é o passado, é referência. O para-brisa é direção. Então nós não devemos nos cristalizar nas experiências ruins, sejam causadas por outras pessoas, sejam fruto dos nossos equívocos, e aí que vem a nossa culpa, o nosso ressentimento consigo mesmo. Então nós precisamos evoluir, nós precisamos avançar para então nunca ficar sem a esperança, como aqui vem Meimei nos falar. E lembrando também de Paulo de Tarso, quando nos fala do amor na sua carta aos Coríntios, e aqui a mensagem de Meimei é toda no sentido de que sofreu, foi ferido, foi incompreendido, foi injuriado, ame, permita-se amar, e aí você encontrará Deus. E Paulo de Tarso, lá na sua carta aos Coríntios, ele vai nos dizer, o amor nunca falha, o amor nunca falha. Antes, no versículo anterior, ele fala, o amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê. O amor tudo suporta. E o amor nunca falha. Havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo ciência, desaparecerá. Havendo línguas, desaparecerão também. Porque com o tempo, com a evolução, somem as profecias, a ciência avança, as línguas vão se substituindo, mas o amor nunca falha. E ele segue nos dizendo, porque agora, em parte nós vemos, em parte nós profetizamos, ou seja, parte nós vivenciamos na realidade, já estamos conectados à essência do amor. Mas uma parte da nossa realidade é apenas especulada com base em ideias equivocadas, com base numa inspiração ainda rudimentar. Por isso que ele fala, profetizamos, intuímos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então o que vier perfeito é este mundo em que nós nos debruçaremos, vivenciaremos cheios de amor, e este amor nos dará esse olhar de esperança. Deus é amor. As lições da imortalidade, da reencarnação, nos ensinam que todos nós, em existências, talvez alguns na atual existência, outros em existências recentes, nós falhamos, tivemos quedas abissais, nós traímos, nós negamos o espiritual, nós negamos a Deus, nós, em alguns casos, matamos,
nós fomos desonestos com o outro, com a coletividade. Então, nós cometemos muitos equívocos. Isso faz parte da história de todos. Allan Kardec, quando perguntou aos espíritos se ele já tinha sido canibal, se ainda... Os espíritos falaram muito recentemente, e olha que ele já era um espírito com uma grande evolução, mas recentemente nos padrões da leitura espiritual. Então, todos nós nos equivocamos, mas veja, estamos aqui, recebemos do Pai uma nova experiência. E a bondade, o amor e a misericórdia de Deus são tão grandes que Deus coloca um esquecimento temporário em nossa memória, para que nós não possamos viver ali cheio de culpas, cheio de prevenções, ou preocupados com as pessoas que nós convivemos no passado e que nos machucaram ou que nós machucamos. Não, ele passa uma borracha temporária e fala: vai, meu filho, tenta de novo, tenta outra vez. Tens um anjo amigo, o anjo da guarda que eu te coloco ao lado para te auxiliar. Vai, ama e serve, que eu estou contigo. Todos nós recebemos com uma nova vida, uma nova chance, uma nova oportunidade que nos foi dada por Deus, que é nosso Pai, que é amor. Então, que enchamos os nossos corações de esperança, tendo a certeza da imortalidade e tendo a certeza de que Deus, nosso Pai, sempre nos dá os recursos necessários para que nós acertemos e consigamos, apesar das dificuldades, mas intimamente encontrar a paz interior e encontrar a felicidade. Que Jesus nos abençoe e que Deus, nosso Pai, nos encha sempre de muita esperança. Um grande abraço a todos.